Boa tarde a todos. Essa é a mesa Exílio, Deslocamento e Linguagem na Literatura, pensada para discutir a questão do estrangeiro, do viajante, do exílio, como temáticas amplamente abordadas na literatura. É a partir delas e dos sentimentos suscitados que muitos autores, de forma autobiográfica ou não, expressam nas vozes de seus personagens a condição de inadaptabilidade frente ao tempo ou ao espaço em que estão inseridos. Para isso, nós convidamos as escritoras Paloma Vidal, Luciana Hidalgo, o escritor Sérgio Santana e José Leguiar como mediadora. Tenham todos um bom debate. Boa tarde, ou boa noite, bom começo de noite. Obrigada pela presença. Para mim é um prazer estar aqui ao lado de 3 autores que eu admiro. São 3 autores, cada um com sua especificidade muito interessantes. Temos um autor consagrado, com mais de 4 décadas de trajetória. Temos 2 autoras que estão disputando na última década, cada uma também com uma longa história antes de publicar. Vou fazer uma apresentação rápida dos 3, propor já uma primeira questão. A Paloma Vidal, ela é argentina, criada no Brasil desde os 2 anos, viveu muito tempo no Rio e hoje está estabelecida em São Paulo. Então, quer dizer, essa questão de ser estrangeira, de estar, de alguma maneira, fora, né, do lugar de origem, já está bastante presente na trajetória dela. Ela é escritora e também tradutora, traduz do espanhol para o português e vice-versa. É uma experiência também de ir de um lugar para outro, né, por meio da língua. Começou a publicar em 2003, com contos, foram 2 livros de contos, depois o primeiro romance, Algum Lugar, de 2009, e o Mar Azul, de 2011, que é o livro dela mais recente, que bastante elogiado pela crítica. Luciana Hidalgo é carioca, ela tem uma formação que passa pelo jornalismo e pela literatura, e fez, primeiro, uma biografia muito importante, muito interessante, sobre o Arthur, bispo do Rosário. Depois, ela enveredou para o ensaio, quer dizer, ela tem uma trajetória como acadêmica, né, na área de letras, e é um trabalho sobre o Lima Barreto, Literatura da Urgência, e, em 2011, estreou como ficcionista. Ela está experimentando, ultrapassou o limite da não-ficção e virou agora ficcionista. Começou com O Passeador, que é uma espécie de romance que tem um quê de biografia, que tem um quê de história também, mas é uma ficção sobre o Lima Barreto, sobre os primeiros anos do Lima Barreto. Finalmente, o Sérgio Santana, que é um dos nossos mais consagrados ficcionistas. Ele passou pelo romance, pelo teatro, e é mais conhecido, enfim, e parece que ele gosta mais também de ser contista. Entre os livros dele, que são mais conhecidos, A Senhorita Simpson, O Voo da Madrugada, todos eles premiados aqui, traduzidos no exterior. E é uma literatura que também testa esses limites entre gêneros. Sempre foi uma literatura considerada transgressora. A primeira pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: de que maneira, quer dizer, tendo em vista o que a gente vai conversar aqui sobre exílio, sobre deslocamento, de que maneira o que vocês criam, né, o que vocês transformam em literatura, está relacionado ao que vocês estão vendo de perto, estando dentro da experiência, ou a distância, o distanciamento, ver de fora é que é o mais importante. A minha suspeita, como já tínhamos conversado, é que essas 2 situações se alternam muito. Uma hora vocês estão dentro da situação, outra hora vocês estão fora, e essa visão de fora que é o mais importante. Queria começar com a Paloma, por ser a nossa argentina aqui, a nossa estrangeira. Em relação a essa questão, acho que tem, nas coisas que eu escrevi até agora, em geral, tem uma proximidade muito grande, né? Eu sinto uma proximidade muito grande em relação às vozes, né, da minha escrita.
no sentido realmente de transformar vivências, né, experiências em escrita, né? E quase todos os experimentos que eu já fiz, assim, eu acho, tem a ver com jogar com proximidade e distanciamento, né? Quer dizer, uma terceira pessoa que, na verdade, é uma primeira, né? Uma mudança de um romance que era escrito todo na primeira para poder me distanciar, então colocar na terceira e assim por diante, né? Tem sempre um jogo entre se aproximar e se distanciar. E eu acho que isso tem a ver com uma literatura que parte muito da experiência, né? Que foi, então, desenhando certos temas que têm a ver com a viagem, com o exílio, com o deslocamento, com o estranhamento, né? Todos esses temas que estão aqui presentes na mesa, né? Então, agora, também tem um desejo de fazer uma outra coisa, né? De talvez partir para algo que seja menos identificável dentro desse território, né? Partir para alguma coisa que talvez criasse um outro tipo de relação com essas vozes, né? Então eu estou nessa tentativa. Seria um novo projeto que ele já... seria uma vontade de talvez sair mais do terreno da identificação, né? Desse desdobramento em torno de uma mesma figura do estranhamento, para talvez algo mais de uma empatia com o que é realmente estranho a mim, né? Então, uma tentativa de um distanciamento maior, que tem muito a ver com algumas experiências de leitura que eu tenho feito e de tradução também. Eu estou traduzindo nesse momento um livro do Bioy Casares, que chama Diário da Guerra do Porco. E nesse livro, que é um livro que ele publicou em 69, o Bioy Casares, ele tinha 55 anos, né? E é um livro sobre velhos, né? Eu não sei se ele estava começando a se sentir velho, mas eu acho que o que tem de interessante nesse romance é justamente que o protagonista, Isidoro Vidal, ninguém gosta dele. Ele é um velho cheio de manias e de obsessões e de rabugices, e ele próprio não gosta dele, né? Mas o narrador gosta muito dele, né? Então tem esse distanciamento que é de um homem que a gente não se identifica no primeiro momento e, ao mesmo tempo, uma grande empatia. Então é isso que tem um tom aí que me interessa. Luciana. Bom, eu acho essa ideia né, eu acho que eu vejo de dentro e vejo de fora, né, e acho que, como você mesma sugeriu, né, quando a gente conversou previamente um pouco sobre essa mesa, eu acho que há sempre uma alternância, né, e está tudo meio junto e misturado, né. Eu diria assim que o processo de criação, para mim, né, acho que cada um tem a sua forma muito particular, né. Para mim, o processo de criação ele é muito instintivo, né? Muito, eu diria assim, quase selvagem. Eu não acho assim nada muito controlável. Eu acho um pouco indefinível, né? Nada controlável mesmo. É uma coisa que me escapa muito, né? Então, assim, conseguir definir em que momento eu estou dentro, em que momento eu estou fora, eu acho bastante. É sempre isso, muito misturado. Muito confuso, né? E é na hora da escrita, né? Na hora de colocar no papel que esse caminho vai se concretizando melhor, né? Eu acho que o processo de criação é um território meio sem lei, né? Que a gente vai achando ali, a gente vai quase querendo né? Criar umas regras, né? Para se sentir um pouco mais seguro, mas não há segurança nenhuma, né? É uma instabilidade só, né? E eu, no meu processo particular, né, de criação, eu sou uma pessoa que não faço nenhum tipo de esboço do romance, eu não faço nenhum tipo de estrutura prévia, eu não tenho a menor ideia de que personagens vão vir. Eu sento e, no dia a dia, as coisas vão vindo
eu tenho assim um fio condutor que é o personagem principal ou o narrador, né? E aí, com o tempo, devagarinho, os personagens outros vão aparecendo, tudo mais ou menos ligado, né, claro, à história principal, né? Mas é assim meio aquela ideia de que do caos nasce o verbo, assim, vai se fazendo o verbo, né? Sai um pouco desse falatório, né, que eu acho que todo mundo tem, não é só o escritor, né? Que é esse falatório interno, né, que a gente pensa, tem ideia, essa cabeça que, né, nossa, ocidental, que não para de pensar, né? E com o tempo a gente vai achando esse caminho, né? Mas é um processo longo. Agora, tem uma coisa que eu acho interessante na escrita, que eu acho que, na verdade, escrever é reescrever, né? Então, o que eu acho interessante é que eu acho que, por exemplo, a minha literatura, ela nasce muito mais da reescrita do que da escrita, do que desse momento mais selvagem, mais instintivo em que vem, né, a escrita. Eu acho que esse jogo do escrever e reescrever, que eu faço todo dia, né? Porque eu ando meio como caranguejo, né? Eu dou um passo à frente e vários para trás, né? Quando você reescreve, você, de alguma maneira, está distanciada da pessoa que foi você quando escreveu a história inicialmente. Exatamente. Aí, nesse momento, era o que eu ia dizer. Eu vejo mais de fora, entendeu? Então, no dia seguinte, na verdade, é que eu consigo ter esse distanciamento. Aí, eu sinto um distanciamento. E aí fica, então, esse jogo o tempo todo, o romance inteiro, porque eu tenho uma coisa horrível, que eu começo, eu vou escrever a página seguinte, eu releio a anterior. E aí, quando eu chego, então, na metade do romance, às vezes eu releio toda a primeira metade, no início da semana, para não perder o ritmo, né? Então, e aí vai indo, e aí eu acho que é sempre esse jogo de aproximar, distanciar, que eu acho que também, né, depois a gente vai conversar mais sobre a questão do estrangeiro, eu acho que isso faz muito parte da vida estrangeira, né? A experiência estrangeira, ela também tem muito essa questão do estranhamento diante da cultura, e que eu acho que é bastante próximo do estranhamento do autor quando ele está diante daquele mundo imaginário, daquela coisa que vai se consolidando, né? O Sérgio, ele tem um livro anterior, ele tem um mais recente, que é o Homem e Mulher, que é o livro de contos que ele está lançando agora, e um pouco anterior a esse é o livro de Praga, e ele passou o período em Praga para poder criar a história, e foi quando ele chegou lá é que surgiu tudo. É um pouco como a Luciana contou, assim, é uma coisa mais irracional e mais intuitiva, né, para você. Conta como é que foi essa experiência em Praga e como é que... Bom, ali era uma missão, né? Que o Rogério Teixeira, né? Eu esqueci o nome dele. Ele um cara que é bastante maluco aí, que ele investiu dinheiro com quase 20 escritores brasileiros e mandou para cidades diferentes no mundo para escrever um romance na cidade. E a mim coube Praga. Antes eu pensava assim, não, vou escrever alguma coisa, tentava assim esboçar alguma coisa para não chegar lá e ficar tão inseguro. Até um momento em que eu cheguei para mim mesmo, não a Praga, e falei assim, não vou pensar nada. Eu vou entrar em Praga, vou andar em Praga, o que eu senti vai sair no livro. E, de fato, foi assim. Eu não escrevi um romance entre personagens tchecos, que eu seria incapaz disso, eu não teria o ser deles comigo, né, para poder escrever um livro assim. Então, eu tive que... Não houve nenhuma espécie de narcisismo disso, eu próprio tinha que ser uma espécie de personagem, de protagonista do livro. Então, eu ficava o dia inteiro, foi uma época maravilhosa, uma época que eu tive feliz na minha vida, eu fiquei um ano não, que isso, foi 2 meses na cidade de Praga, eu saía com caneta Bic e um bloco na mão, e tudo que eu me interessava eu anotava. Depois eu larguei de anotar e comecei só a ver. Então, a partir dessa visão de Praga, então aí eu acho que está
o dentro e o fora, quer dizer, porque a cidade de Praga, ela me marcou profundamente, e eu já fui, e eu tinha a minha coisa, eu estava julgando com Praga, eu era eu mesmo. E tinha, para mim, também uma outra peculiaridade, que quando eu era mais novo, eu era casado de novo, eu lembro, tinha um filho de 3 anos, a gente estava estudando em Paris, a gente resolveu ir a Praga, isso foi em 68, foi uma época na Europa que aconteceram muitas coisas, inclusive em Praga, né? Eu queria um país comunista, por isso. De preferência era Moscou, mas Moscou era muito longe. E a gente estava viajando com um garoto de 3 anos, que é bravo, né? Paris-Praga já foram 30 horas. 30 horas o pobre garoto lá viajando com a gente para Praga. É o André. O André Santana, que é escritor. Que hoje é escritor, né? Vai ver alguma coisa passou para ele ali. E agora, uma das coisas que aconteceu, já estava um momento de contestação na Europa, que todo mundo conheceu, que era aparentemente anticapitalista, como o maio de 68, como as revoltas em Berlim, mas, ao mesmo tempo, era antissocialista também, era anti-autoritarismo socialista. É um movimento que acabou dando no muro de Berlim, na queda do muro de Berlim, anos depois. Então, o que eu senti no país comunista, sinceramente, e olha que eu era de esquerda, tinha problemas políticos, eu fui um cara processado e tudo. Eu achava que era uma tristeza. Falei assim, isso aqui é triste. E algumas coisas até prosaicas, né? Por que Praga de noite dava aquela melancolia na gente? Simplesmente não tinha anúncios luminosos. Uma cidade sem anúncios luminosos, quem não saiu para uma dessas não sabe o que é isso. Porque é sempre como se você estivesse andando num beco escuro. Agora, o povo da Tchecoslováquia, eu tive uma relação muito boa, porque eles primeiro estavam eufóricos. É uma época que subiu ao poder o Dubček, né? E eles estavam tentando uma espécie de redemocratização do socialismo na Tchecoslováquia. Até que os russos fizeram o que costumavam fazer, né? Puseram os tanques, entraram lá e acabaram com tudo, né? Quer dizer, isso já tinha saído de lá por pouco tempo. Por algum tempo eu podia ter estado lá nessa época. Mas então Praga, para mim, já era uma cidade que tinha um lance afetivo. E eu voltei lá tantos anos depois, eu não me lembro mais que ano que eu fui agora, aí Praga era exatamente o contrário. Praga era uma cidade alegre. Algumas coisas aborrecidíssimas, porque o fato do anúncio luminoso é bonitinho, mas o fato de virar uma cidade turística, comercial, é abominável. Você ir a Praga no verão, eu não aconselho ninguém a ir. Aconselho ir a qualquer lugar, menos a Praga no verão. E agora, então, eu já sabia disso, fui para lá no outono. Então, deu para curtir bastante a cidade. Mas eu vi coisas incríveis, por exemplo, porque a grande vantagem da ficção, e o que me atraiu na ficção, é exatamente o fato de você não ter uma obrigação, como tem, por exemplo, um professor de escrever uma tese. Eu, por exemplo, andando por Praga, eu entrava no Museu de Cera. Museu de Cera, aquelas figuras, tinha uns Beatles, assim, muito mal feitos, tinha um Salvador Dalí. Eu entrava, por exemplo, assim, numa exposição pornô. Eu fui no Teatro de Sombras, tive também no Museu de Tortura da Idade Média. Eu fui andando, e morava perto do novo Museu Praga, morava muito perto. E eu pensava assim, não, quando eu for fazer esse estágio em Praga, eu não vou escrever sobre Kafka, porque Kafka é o lugar comum de Praga. Mas, na verdade, era mesmo, tinha muita camiseta Kafka, tinha tudo, mas eles fizeram um novo Museu Kafka que eu achava simplesmente irresistível, porque eu contava a vida do Kafka desde pequeno, as fotografias, e
coisas que, por exemplo, jamais poderia imaginar que o Kafka, quando jovem, porque a impressão que se tem dele é sempre de um cara soturno, de um cara, por exemplo, que tinha, enfim, aquelas coisas, por causa dos livros dele, tinha fotografias dele na praia, de maiô que os homens usavam na praia, alegríssimo. Era um cara que, ao contrário do que se pensa também, ele não se casou para valer, mas ele teve muitas namoradas, muitas noivas, e algumas delas foram, como a Milena, por exemplo, a Milena cuidou dele muito, que o Kafka tinha doenças gravíssimas, né? Uma tuberculose gravíssima, que acabou matando ele. Ele teve uma mulher ao lado dele até o fim, né? Eu esqueci o nome dessa última. Então, Viver Praga, para mim, foi um jogo da minha personalidade com essas pessoas e com essa paisagem. E com a memória que você tinha dela antes, com a memória que você teve dos anos de 68. De 68. Você escrevia na hora ou só depois que voltou do Brasil que você escreveu essa história? Não, na hora eu fiz anotações. Só fiz anotações. Escrever, falei, poxa, eu não vou ficar aqui dentro do quarto escrevendo. Então, de noite, por exemplo, eu pegava o papel e rabiscava o que me interessava muito, né? E iam surgindo coisas que eu depois, finalmente, aproveitei no livro. Um livro, aliás, que já várias pessoas me procuraram para filmar. Mas procuraram, mas ninguém tem dinheiro. Quem vai ter dinheiro para produzir um filme em Praga? Não tem ninguém. As pessoas gostam de sentar no bar e conversar. Vamos fazer um filme assim, assim. Mas, pô, vai levar uma equipe para lá e não sei o quê. Então, isso não tem, mas daria um filme incrível. Porque eu peguei... Inclusive, eu também me dei o direito, como todo bom ficcionista, de mentir, né? Por exemplo, há um personagem que vai ver que encontra com um meio marginal que leva ele para conhecer a mulher dele, que tem uma tatuagem fosforescente de um texto de Praga, de Kafka, que na verdade é falso. Quer dizer, então tudo isso eu ia escrevendo. Nesse mesmo dia que eu que eu estava andando por essa região de Praga, essa cidade, que é uma cidade cheia de lugares assim, inacreditáveis, você anda, de repente descobre coisas. Quer dizer, há muitas cidades na Europa que você realmente vê muitas coisas. Mas lá, para mim, naquele momento, era a cidade. A cidade. Então, eu inventei a seguinte coisa. Eu posso até terminar com isso, essa parte, para mostrar como é a cabeça do ficcionista. Eu pensei, tem um rapaz que está levando ele diz ele que é a irmã dele, gêmea, nua, com a tatuagem de Kafka no corpo. Tatuagem que é falsa. Mas no caminho, esse cara que está levando o meu personagem, e entra numa casa. O meu personagem acha que ele foi comprar drogas, e de fato foi, né? Então ele entra no botequim ali em frente, e nesse botequim só está sentado ele, numa mesa de fora, tem um homem, um senhor, que está lá atrás, e tem uma mulher meio gorda, que está no caixa. E eu não sei porquê, porque é aí que mata qualquer tentativa, eu estou contando para você, qualquer tentativa de tentar definir a literatura como algo que você pensa, vou fazer assim. Eu imaginei que aquela mulher era uma drag queen e que aquele senhor que está lá atrás, no bar, quando ele se vira para olhar, ele é casado com a mulher da caixa, é uma cópia exata do Fernando Pessoa, com bigode, com aquilo, tudo com o Fernando Pessoa. Então eu falo, quem escreve? Dentro da pergunta que você falou, fui eu que escrevi isso, mas eu escrevi isso diante de circunstâncias
que me propiciaram isso, né? Então, esse jogo do subjetivo com o objetivo, eu acho que é o jogo literário. Obrigada, Sérgio. Paloma, já usaram a expressão literatura em trânsito para falar dos seus livros, e, ao mesmo tempo, há quem note uma tradição argentina, né? De leituras, enfim, até o fato de, no seu livro, você tratar... tem um personagem, que é o pai, né, que sai da Argentina por causa da ditadura. Quer dizer, é um tema mais próximo da literatura latino-americana do que era, até pouco tempo atrás, da literatura brasileira. Então, de que maneira você sente que está próxima dessa tradição argentina e está vendo o que está acontecendo na Argentina ou na América Latina, enfim, na literatura da América? Como é que é, estando aqui, acompanhar, se você se sente perto dessa tradição? Sim, certamente, né? Muito próxima. São as minhas leituras, e tem uma questão afetiva mesmo, né? Que é o fato de que eu vou a Buenos Aires várias vezes por ano, e então acaba sendo uma experiência de trânsito em vários sentidos, né? Como você falou, tem a questão da língua, de trazer e levar autores, né, nessa língua, de uma língua para outra, né? Então, tem o trânsito muito concreto de sair de São Paulo e 2 horas depois estar nessa outra paisagem, uma experiência que eu vivo muito, né? De uma colagem mental, né, entre paisagens. E isso, eu acho que uma vez eu li uma frase de uma escritora argentina também, que se chama Silvia Molloy, em que ela fala, né, ela pergunta: será que eu teria escrito, né, se eu tivesse ficado na Argentina? Uma pergunta, o Cortázar se fazia muito essa pergunta também, né? Será que eu teria escrito? Será que eu teria escrito o Jogo da Amarelinha se eu tivesse ficado na Argentina, né? E ele diz, né? Não, eu não teria escrito, mas também eu não teria escrito se eu não tivesse morado na Argentina até os 40 anos, né? Que eu acho que é um romance que condensa bem, né? Tem essa ideia do lado de cá, do lado de lá, né? E tem uma cena famosa, né, da ponte, que eles colocam para ir de um quarto ao outro, eles colocam uma tábua, né, e que faz essa ponte entre 2 lugares. Então, eu acho que eu faço muito, uma ponte. E, de fato, uma das vontades que eu tinha no Mar Azul era de contar essa história, que era uma história que tem várias viagens, né? Começa nos anos 50 e, na verdade, não começa, mas a história, o pai viaja, é um argentino engenheiro que vem trabalhar na construção de Brasília, né? E uma ideia bastante improvável, na verdade, quando eu falei para uma amiga que os pais se mudaram para Brasília quando ela era criança, ela falou: mas ele tem que ser argentino? E eu falei: bom, tem que, né? Mas, enfim, era um pouco essa imaginação meio improvável que o Sérgio estava falando. Você pode fazer o que você quiser, né? Então, tudo bem, um engenheiro argentino em Brasília, que para mim, na verdade, era o Samuel Havetti, né? Só que ele era um Samuel Havetti argentino. E então, por que eu estava falando isso? São essas pontes, né? E essa história, então, que eu queria dizer é que eu tinha vontade de contar essa história, que é uma história estrangeira, uma história de argentinos morando no Brasil, mas eu queria contar essa história em português, né? Então, assim, como se você pudesse, de repente, trazer uma história que é de outro lugar, né? E contar nessa língua que é a minha língua. Você escreve em português? Escrevo em português. Você tem um trecho para ler sobre essa questão de ser estrangeiro?
No sonho, um homem recolhe um pássaro morto na calçada. De costas, inclina-se sobre o animal e, sem pudor, recolhe com as mãos o corpo para jogá-lo no bueiro. A cena é lenta e ele está de preto, usa chapéu. Acordo pensando no anacronismo da cena e no que pode tê-la gerado. Interrompo a busca para escrever aqui, mas os dedos do homem que não teme o cadáver passam pela página e começam a escrever por mim. Interrompo então o movimento para me liberar dele e digo em voz alta: Sali. A ordem me faz recomeçar o dia. Sem mate, sem caderno, a piscina me espera. Quando chego, ela está cheia como nunca. É como se todos tivessem a mesma urgência. Todos os velhos do bairro, perdidos na sua solidão, se encontram ali para que a água opere algum milagre. Aviso que vou entrar e sou recebida com cordialidade. Me sinto parte de uma confraria. Sob o azul nos parecemos. Somos mais leves e mais ligeiros. E quando emergimos, os óculos e a touca escondem nossas identidades externas. Um homem me pergunta, ofegante, que dias costumo nadar. Respondo, ofegante também, e a conversa ganha ares de acontecimento. Mas logo ele submerge de novo e não consigo mais saber se meu interlocutor foi a touca preta ou prateada. Lá fora, então, será impossível reconhecê-lo, com cabelo e olhos de gente. Fico parada na borda mais do que o necessário, atravancando um pouco o tráfego, mas ninguém acha estranho, porque ficar cansado faz parte. Assim como interromper a série, recomeçar a contagem, ou simplesmente não contar. Algum dia eu vou tentar isso, não contar, nadar como se a piscina não terminasse nas bordas. Quando imagino um diálogo entre nós, conto a ele que se tivesse tido um filho, eu poderia me proteger de alguns sentimentos. Ele não entende direito. Pergunto se ele tem filhos e ele diz que não, que teria gostado, mas a sua mulher se negou. Pela frase não dá para saber se ele ainda é casado. Não importa. Pergunto pelos motivos dessa negação, mas ele não quer falar sobre isso. Não tem mais sentido. Sobre o que podemos falar? Sobre uma viagem de carro para o sul, levando uma pequena bagagem no porta-malas e víveres no banco de trás? Eu lhe ensinaria a tomar mate porque a viagem seria longa. Por isso, levaríamos a garrafa térmica. São 2 da manhã e não consigo dormir. Fico me perguntando o que vai acontecer quando esses cadernos acabarem. Percebo que minha letra aumentou nos últimos dias. Ela fica maior quando escrevo sobre sonhos e diminui com as lembranças mais antigas, como um peculiar efeito de perspectiva. Agora, o tamanho é intermediário, porque estou no presente. É onde quero me manter, ainda que cansada. Nele há bastante silêncio. Minha mente está tranquila. Meus pés não doem. A Terra gira sobre seu próprio eixo a cerca de 1.670 km por hora. O interessante é que a personagem busca o pai, busca entender a sua origem, o que aconteceu no passado, a explicação. E aí, num determinado momento, essa metáfora do mar, como da água, como aquilo que vai dar identidade a ela, que está muito ligada a algo da memória, do passado. Você quer falar um pouco sobre isso? Como que você encontra um lugar, né, metafórico, enfim, simbólico, um lugar de pertencimento para essa personagem? Tem várias ideias em torno dessa ideia do mar azul, né? Tem uma questão de borda, né? Eu acho que tem muito essa questão da borda, né? Uma borda como aparece aqui, a borda da piscina, uma piscina sem bordas, o mar como borda, né? Como um lugar ao qual você pode chegar e encontrar um limite, né? E então essa é para essa mulher, na verdade, tem uma espécie de contenção, né? Como se ali ela pudesse descansar os pensamentos, a vista, as memórias, né? Como se ali ela pudesse se apaziguar. Tem uma questão de apaziguamento, né?
O livro trabalha todo nessa fronteira, não querer lembrar, não poder deixar de lembrar, né? Então, ela fica o tempo todo oscilando, né? Nesse trecho que eu li, não sei no final se dá para ver muito, mas é um pouco essa ideia de contar algo que é da ordem da lembrança, da recordação, da memória que está no passado, e depois vir para o concreto, cotidiano, o ato, o gesto da vida cotidiana, né? E aí, nesse sentido, o mar aparece como uma imagem que, ao mesmo tempo, remete, né, a algo mais metafórico, né, e também a algo muito, muito concreto, né, da vivência cotidiana. Luciana, o passeador o Afonso, quer dizer, o Lima Barreto jovem, que passeia pela cidade do Rio de Janeiro e fica, enfim, vivendo aquela situação de encontrar uma cidade que está se modificando, tá, né? Não é mais aquela que ele encontrou. Ele é também um personagem com problema de se sentir estrangeiro na própria cidade, né? Quer dizer, isso também deixou marcas disso na literatura, né, o Lima Barreto. Como é que foi para você estar próximo desse personagem, autor, quer dizer, que foi seu trabalho né, foi um ensaio longo que você fez sobre ele, primeiro como não ficção, quer dizer, primeiro pensando a respeito dele, depois você viveu um segundo momento que era criar uma história para ele, sentir quase como se fosse ele atravessando aquela cidade que é totalmente diferente de 100 anos atrás. Assim, é um deslocamento pessoal, temporal e físico, né? Conta como é que foi isso, como é que foi esse deslocamento para você na hora de criar esse livro? Eu, como você falou, né, escrevi uma tese sobre Lima Barreto, né, na universidade. Fiz uma pesquisa enorme, né, li tudo que o Lima escreveu, e muito sobre o Rio de Janeiro, sobre aquele ambiente da época, né, que é um ambiente assim incrível, né, que a gente tem, né, no Brasil, assim, não tanta memória, né, das coisas, mas o Rio da Belle Époque, né, o Rio dos primeiros anos do século XX, era um Rio de Janeiro assim em que justamente a literatura, talvez a gente esteja hoje de novo vivendo esse grande boom, né, de uma literatura, o Rio da Belle Époque, do início do século XX, todo mundo lia, né, e a gente tinha uma influência ainda muito europeia, muito francesa, então as pessoas liam em francês, escreviam em francês, né? Havia toda uma importação, a gente importava esse modelo moderno da cidade, né? Era uma época em que a modernidade vinha com todas as suas facilidades, né? Então, eu realmente pesquisei tudo isso para a tese, e o que eu mais retive desse personagem, do Lima Barreto, foi essa eterna inadaptação dele, né? O que eu gosto muito, que eu sempre falo que também tem na experiência estrangeira, né? Mas é esse eterno estranhamento que ele tinha diante do seu próprio país e da sua própria cidade, né? Então, o que eu fiz? Eu quis escrever uma ficção a partir do Lima Barreto jovem, né? Inclusive porque nós temos poucas informações sobre ele jovem, então eu podia criar mais, ter mais liberdade, né? Mas o meu fio condutor foi a inadaptação e o estranhamento diante dessa cidade. O Rio de Janeiro, né, para quem não lembra, os primeiros anos do século XX, nós passamos no Rio de Janeiro pela grande reforma, né, a maior, acho que nem hoje em dia o que está acontecendo no Rio, por causa da Copa e dos Jogos Olímpicos, chegam ao ponto do que foi a reforma urbana do Pereira Passos, né, mais ou menos de 1900 a 1905, né, porque a cidade foi toda, né, uma grande parte do centro da cidade, tudo demolido, os prédios inteiros demolidos,
grandes avenidas abertas, uma cidade assim em que você andava e era escombros mesmo, né? Eu fiz uma grande pesquisa de jornais para entender o dia a dia, e isso foi mais para o romance, né? Então, o fio condutor era esse jovem, né, que é o Afonso, que anda por essa cidade e que ele não reconhece mais nada nessa cidade, porque, na verdade, ele é um jovem já nostálgico, né? Ele já é um jovem meio velho, que só pensa naquela cidade anterior, né? De ruas tortas, das ruas pequenininhas, ele tem medo que se perca, né? Que o comércio se perca. Ele já tem toda uma nostalgia de uma cidade que ainda nem se modificou, né? Então, eu quis basicamente passar essa sensação de alguém que se sente estrangeiro na própria cidade e que se desloca o tempo todo, né? Porque, né, o título do livro é O Passeador, porque ele é um flaneur, né? Nessa tradição meio Baudelaire mesmo, né? De uma pessoa que não usa a cidade só como uma passagem, só como... ele anda realmente com espírito crítico, então ele critica absolutamente tudo, e tudo com muito humor, né? Dentro da tradição do Lima Barreto, né? Tudo com muito humor, mas sempre com essa sensação de estranhamento, que eu acho que é a grande sensação assim, que move... eu acho que move muitos personagens e que eu acho que move os escritores também, né? O trecho? Sim. Então, eu vou ler um trecho do início do livro, né, que fala um pouco desse passeio, né? Quanto mais percorre essa cidade em fendas, devassada em seus avessos, mais Afonso amaldiçoa a reforma urbana. O Rio, pouco a pouco, se civiliza. Ele lê nos jornais e acompanha no cotidiano. Dia a dia, transformam a capital brasileira numa trôpega Paris. Por isso, Afonso flana, fiscaliza, zela pela dignidade da cidade que lhe cabe. E, a cada passo, percebe, cabe menos nessa cidade, mutante, colonizada. Para Afonso, essas andanças noturnas se prestam à despedida de um paralelepípedo que lhe serviu de rua, ou de uma janela onde uma bela jovem um dia se debruçou, lançando o olhar mais fosco de que se tem notícia. A cada rua, ele se despede de fragmentos de um rio que vem abaixo nesse caótico ano de 1904. Vão-se os lençóis amarelados dos cortiços, os braços bem torneados das lavadeiras, o cheiro encardido dos operários. Vão-se os seus ruídos, suas proles, tantas misérias. O homem é um bufão a dançar sobre precipícios, repete Afonso algumas vezes, silencioso para si mesmo, num esforço de lembrar as palavras exatas de Balzac, copiadas ontem mesmo em seu diário. É assim que ele tem se sentido nos últimos meses, meio burlesco, saltimbanco, a dançar pelo desassossego dos contornos extremos da cidade. Talvez não propriamente dance, apenas trepide. É que o seu corpo desobedece, hesita diante de obstáculos e desvios, se desequilibra entre desconstruções. Em alguns anos, as calçadas vão se entretecer, novas construções vão se verticalizar, cimenta-se de vez a modernidade, mas a silhueta de Afonso caminhará para sempre trêmula. Sérgio, o seu novo livro, a gente estava conversando, você estava me contando que ele nasce da sua vontade de mostrar o cross-dresser que tem dentro e fora de você. Quer dizer, chama O Homem e Mulher, e ele leva essa ideia, né, para os contos. Eu queria que você contasse como é que é. O que você quis dizer exatamente sobre isso, que tem a ver com a primeira pergunta, sobre estar dentro ou fora da experiência, ver de fora ou ver de dentro. E também você está borrando limites, né? Quer dizer, está testando justamente o que é, o que não é dentro dos gêneros, né?
Agora, há duas coisas nesse homem e mulher. Primeiro, que ele nasceu de uma coisa que eu estava vendo. Você mesmo sabe, né, que na minha literatura eu tenho muita ligação com as artes plásticas. Quer dizer, eu vou a um museu, eu vou a um lugar, assim, aquilo me dá vontade de escrever. E eu fui a uma exposição no Centro Cultural Banco do Brasil, no Rio de Janeiro, chamava China Hoje. É uma coleção, um colecionador chinês de pintura, mas a pintura mais contemporânea e mais de vanguarda da China hoje. Quer dizer, muita gente que não estiver informada ainda pode estar pensando naquela época do Mao Tse-tung, naquela época em que se proibia tudo. Os artistas chineses hoje são muito arrojados. Então, a primeira coisa que aconteceu nesse conto foi o seguinte: eu fui ver a exposição China Hoje. Fui ver porque eu vi na televisão esse quadro, que aqui não vai dar para ver, mas assim, vendo, é um quadro só. Buda é uma jovem muito bonita tentando Buda, e ele fica impassível. Agora, isso aqui é uma mera capa de livro, não vai dar para realmente saber o que foi. Agora, eu vi isso mexeu comigo de uma forma tão grande, essa escultura do Li Zanyang, que eu voltei lá umas 4, 5 vezes e ficava andando em torno e perguntava para mim, como é que pode? Como é que pode alguém fazer uma escultura assim, de tão bonita, de tão perfeita, e ao mesmo tempo de dizer tanto, né? Porque Buda, indiferente a uma mulher. Mais tarde, não sei exatamente porquê, essa figura do cross-dresser é aquele homem que gosta de se vestir de mulher, né? Não tem nada a ver com homossexualismo, nem com travestismo, com nada disso. Tem homens que simplesmente se gostam de vestir de mulher. Inclusive, tem um pintor muito conhecido no Rio que é assim, eu esqueci o nome dele, mas todo mundo sabe. Ele é um cara normal. E tem até aquele filme, Ed Wood, que o cara também é um diretor de cinema, de filmes péssimos, aliás, que se veste de mulher o tempo todo, né? Então, de repente, as duas coisas casaram, porque me deu vontade de escrever. Achei um grande desafio escrever sobre um cross-dresser. Eu ainda acho, de certa forma, um fracasso meu, porque eu jamais conseguiria entrar na psicologia total de um homem assim. Mas, de qualquer maneira, me interessou como a ambiguidade perfeita. Um homem que se veste de mulher. Então, quer dizer, o Buda passou para isso. E esse livro, na verdade, eu sou apaixonado por ele, sou apaixonado por esse livro. É um livro de contos, tem vários contos. E tem um dos contos se chama Amor a Buda. Amor a Buda. Quer dizer, então, é exatamente uma descrição minuciosa, uma reflexão minuciosa do que seria essa jovem linda, linda de morrer, viu? Que fica tentando Buda, que mantém a impassibilidade. E como escritor eu posso inventar tudo, há uma das coisas que eu imagino, invento, que de noite, quando não houver mais ninguém na exposição, todas as luzes estiverem apagadas, quem disse que o Buda não cederá à mulher? São coisas, diversões que o escritor se dá, né? Você tinha pedido para ler um texto, né? E eu não lembro porque eu esqueci meu óculos no Rio. Eu sempre, na hora de viajar, eu penso, o que eu vou esquecer, o que eu não posso esquecer? Esqueci o óculos. Quer dizer, é um negócio... Mas aí, de qualquer maneira, permite que eu fale sobre esse livro, que eu sou um homem que gosta muito da pintura e da contemporaneidade também, embora não necessariamente.
Por exemplo, a televisão brasileira agora tem melhorado bastante, né? Tem esse canal Arte 1, para quem tem TV a cabo, e o canal Curta. Então, agora eu estou aprendendo. É igual eu estivesse numa aula de pintura. Eu vejo, de repente, a vida do Leonardo da Vinci. Na verdade, eu não sabia nada, né? E a gente sabe tudo. Ele e outras coisas. Então, sobre pintura, a gente fica sabendo tudo. Pintura e outras coisas, né? Então, eu estou falando isso apenas para dizer que muita gente me considera um autor transgressor, autor experimental, mas eu digo o seguinte: eu sou experimental na medida que eu não recuso nada. Se eu tiver que escrever um conto absolutamente tradicional, eu escrevo uma boa para mim. Eu diria até que eu estou transgredindo a mim mesmo escrevendo tradicional. E já fiz isso. Publiquei no Globo do Rio, inclusive. Interessante que, na sua viagem em Praga, você descreveu aqui para a gente várias idas a museus. Na verdade, me parece que você passou quase que todo o tempo indo a museus em Praga. Essa sua busca pelas artes plásticas, enfim, essa sua ligação é talvez maior do que você mesmo supõe. Quer dizer, parece que é o estopim para criar as suas histórias. É muito constante isso, de você visitar a exposição e escrever depois. É porque é uma provocação, né? Toda arte que não seja literatura, e num certo sentido eu acho bom para o escritor uma influência não literária. Eu gosto muito dessa influência, que evita, por exemplo, que eu siga a linha de alguém. Eu creio firmemente que, se alguém ler esse livro, não vai ver ninguém, não vai ver outro autor falar: ah, o Sérgio ficou influenciado por fulano de tal. Não. Quer dizer, então, essa ida ao museu, quer dizer, ela sempre vai detonar alguma coisa. Vai detonar alguma coisa que eu somo com o que eu trago, e com o que eu já trago dentro de mim, e daí faz um amálgama e tem uma obra que pertence a vários mundos, né? Quer dizer, isso aí sempre foi uma opção minha. Eu não vou tentar explicar, porque são opções que a gente faz na vida porque a gente quer, a gente gosta. E eu gosto disso. Eu gosto muito disso. Eu tenho perdido noites de sono por causa da televisão. Estou vendo televisão agora. Por causa... Todo mundo está vendo, né? Esse canal Arte 1, né? De repente entra um programa, você fica ali e você aprende coisas. E eu ainda estou aprendendo no sentido de que eu já falei um pouquinho de inglês, um pouquinho de francês. Atualmente eu não falo bem língua nenhuma, talvez nem o português. Mas eu agora estou vendo a televisão nesses canais e nesses filmes, nesses programas, prestando muita atenção na língua estrangeira. Eu estou tendo aula de línguas. E eu acho, com certeza, que isso aí vai me ajudar a melhorar meu francês e meu inglês, né? Mas eu não sei mais por que eu estou dizendo isso. Eu queria te perguntar sobre conto. Você já falou várias vezes que é o gênero que você prefere porque te permite experimentar mais. Apesar de ter feito outros gêneros, é o conto que te deixa com mais possibilidade de experimentação. Olha, eu diria o seguinte: eu escrevo uma coisa até essa coisa se esgotar dentro de mim. Ela pode se esgotar em 10 páginas, 15, 20, 100, 150, mas dificilmente ele vai até 300. E eu não tenho realmente vocação, nunca senti a vocação, talvez ainda venha a sentir, de fazer aqueles romances que tem muitos personagens, por exemplo. Aqueles romances que eu acho nem estão usando mais, né? Parece que já não é mais do nosso tempo, né? Aqueles romances que tem a família, o chefe da família, fulano de Balzac, por exemplo, Balzac. Não há mais lugar para o Balzac hoje em dia. Não há mais lugar para o Balzac hoje em dia. Quer dizer, se alguém quiser fazer, faz. Há lugar para todo mundo. Mas eu estou dizendo assim, mas não se procura isso. E eu acho que essas técnicas
eu diria mistas, porque o conto, eu não gosto da palavra conto também não. Você prefere narrativa? Narrativa, exatamente. Esse conto, esse livro de Praga, eu insisti na Companhia das Letras que eu queria narrativa. Narrativa, não conto. Vem na orelha, conto, falei, tira da orelha porque eu quero narrativa. Porque eu acho que a narrativa abrange tudo, né? Abrange todos os gêneros possíveis da ficção, né? Paloma, eu queria te perguntar sobre... Você traduziu já Clarice, isso, Legião Estrangeira, para o espanhol. Como é que é a experiência de traduzir uma autora que é já em língua portuguesa, enfim, quer dizer, ela tem uma linguagem tão de estranhamento muito grande. Como é que é traduzir para o seu idioma, que não é mais seu, quer dizer, você contou que escreve em português. Como é que é essa experiência? É quase que ser estrangeiro 2 vezes? Foi uma experiência que eu não sei se eu repetiria. Tem aqui uma amiga minha que me ajudou na revisão, porque, na verdade, é estranho isso de não... Porque, na verdade, eu sinto muita dificuldade com o português também na hora de escrever, né? No sentido... Mas isso deve ser, eu acho que faz parte, né? Tem aquela frase famosa do Thomas Mann, né? Que o escritor é aquele que escreve um pouco menos bem... Com mais dificuldade que os outros, né? Então, eu acho que mais dificuldade que os outros. O escritor é aquele que escreve com mais dificuldade que os outros. Então, eu acho que tem uma experiência que é comum um pouco porque você quer ir além daquilo que já está estabelecido na língua, talvez tenha a ver com isso. E agora, eu tenho uma sensação de falta, né? de uma sensação de déficit linguístico, né? Que talvez tenha a ver com o fato de ter sempre convivido com 2 línguas, mas talvez seja apenas mais uma manifestação dessa sensação de estranheza em relação à língua. Mas no espanhol é mais forte, né? É mais forte uma dúvida, né? Constante, assim, é esse o melhor jeito de falar? É isso, né? Agora, nesse momento mesmo, eu recebi a tradução para o espanhol do Mar Azul. E ontem eu estava pensando, eu vou dar para um amigo para ele me dizer, pensei em dar para a Adriana, que é essa minha amiga que está aqui, para ela me dizer, isso soa como deveria soar em espanhol, mas é difícil de saber isso, né? Quer dizer, é difícil de alguém ler e dizer, isso aqui realmente é como deveria estar escrito, né? Porque como é que deveria estar escrito, né? Mais formal, mais informal, com uma linguagem mais coloquial. Então, tem uma medida que, para mim, é muito difícil de ter, né? E com a Clarice eu sentia esse peso, né? Bom, eu estou traduzindo a Clarice Lispector, né? Quer dizer, os leitores vão ler essa minha Clarice. Então, foi uma experiência difícil, de muita leitura, releitura, de pedir ajuda, de dizer isso, soa... Como é que soa? Mas como é que alguém vai saber se soa como Clarice, né? Soa que nem como Clarice, você quer que né? Agora, ao mesmo tempo, tinha uma coisa objetiva na tradução que, para mim, era um lugar assim onde me apoiar, que era o fato de que já havia uma tradução desse texto para o espanhol, mas era o espanhol da Espanha, uma edição... de uma editora chamada Ciruela, uns livros muito bonitos, e já tinha... Então, eu tinha que fazer uma tradução rioplatense, né? Essa era a minha... eu pensava assim, né? Uma tarefa, né? Então, ela, pelo menos, ela tinha que ter esse sotaque argentino, né? Ou, enfim, que para mim era mais... E isso me dava um certo alívio, que eu dizia, bom, pelo menos eu sei que essa é uma Clarice que vai ter esse sotaque, né? E eu buscava, então, esse sotaque. Agora, eu achei uma experiência muito, muito boa, porque gruda, né? Gruda um certo ritmo, uma certa prosódia, uma certa maneira de construir as frases, uma certa maneira de usar o narrador, e você conhece o autor de uma outra maneira, né? É um trabalho que
que nesse sentido eu acho muito interessante para um escritor. Luciana, você trabalhou com 2 autores, na verdade, no caso do Bispo do Rosário, um artista, né, plástico, que estavam no limite, né, entre a loucura e a sanidade, mais o Bispo do Rosário. Como é que foi, na verdade, viver essas 2 experiências de... No caso dos 2, você teve que pesquisar muito. No Bispo é uma biografia, quer dizer, uma história dele. Então, você passou muito tempo investigando, procurando, e passando, inclusive, pela experiência de ir para o manicômio. Que você, né? E o Lima também, ele, no final da vida, passou uma temporada, quer dizer, embora ele não tivesse um quadro como o do Bispo do Rosário, ele tinha esse estranhamento e teve esse problema, né, com o alcoolismo, que levou ele até o manicômio. Como é que é lidar com 2 autores, personagens, que estão vivendo nesse limite, né, de estranheza com o mundo a ponto de perder a razão? Inclusive, eu fico pensando, às vezes, né, depois de 20 anos em cima do tema loucura, né, que eu abordei de várias formas, como você falou, que eu acho que é uma forma de um exílio de si mesmo, né? Há uma questão aí na loucura que a gente, né, até hoje não se sabe, né, porque está mais do que provado que não é patológico só. Então, isso a gente já sabe, não existe um diagnóstico científico, não existe, né, ao contrário de várias outras coisas que se passam com a saúde, que a loucura é uma questão fisiológica, né? Ela tem várias influências. Então, eu, na verdade, muita gente me pergunta por que você se interessa tanto pela loucura e tal, sempre é possível, né, se imaginar, você tem alguém na família próximo, e nunca existiu nada disso, porque, na verdade, o meu interesse pela loucura, ela veio pelo meu interesse pela genialidade de Arthur Bispo do Rosário, né? Que não sei se todo mundo aqui conhece, mas um homem que viveu durante 50 anos num hospício do Rio, na colônia Juliano Moreira, e que lá dentro ele era, na verdade, um grande místico, né? Na verdade, ele era um cara com um passado, ele tinha sido marinheiro, ele tinha sido um homem que, com toda uma vida pregressa, até os 29 anos, mais ou menos dentro da normalidade, né? E um dia ele tem uma visão com 7 anjos que vêm buscá-lo para apresentar a Deus na véspera de Natal. E ele começa, então, a perambular pelo Rio de Janeiro. Nesse momento, ele é pego pela polícia, porque a gente está falando de 1938, quando, né, não se podia perambular por aí vagabundeando, né, sem ser pego pela polícia. Essa era um pouco a lei da época. E ele vai, então, para o hospício e nunca mais ele sai, porque o que ele chamava de visões, a psiquiatria chamava de delírios, né? Então, na verdade, ele tinha delírios místicos e ele ficou durante 50 anos nesse hospício, e toda vez que ele sentia... ele tinha uma parte muito lúcida, né? Então, toda vez que ele sentia que ele ia se transformar, como ele dizia, ele resolvia fazer miniaturas do mundo existente, objetos bordados, e assim ele acabou depois de, né, que ele morreu em 89, sendo um artista plástico muito conhecido, que representou o Brasil na Bienal de Veneza 2 vezes, que né, já expuseram obras dele em vários museus do mundo inteiro. Então, para escrever essa história, como ele já tinha morrido, né, eu escrevi uma biografia, eu era jornalista, né? Então, eu tinha muito na época, essa cancha mesmo de ir para lugares estranhos e tentar buscar histórias que, às vezes, um pouco violentas, né? E aí foi realmente, né, eu era bastante jovem para essa empreitada, eu tinha uns 28 anos, e fiquei 2 anos frequentando esse hospício, que, na verdade, é tipo uma pequena cidade, né, lá no Rio de Janeiro. E uma história tentando buscar uma lógica. O que eu acho interessante nisso tudo, assim, na minha trajetória até a ficção, né,
é que, na época, eu era a típica jornalista que acreditava numa verdade e nos fatos, né? E isso, com o tempo, com a idade, a gente começa a ver que não é assim tão, né, tão imparcial, que não existe essa verdade. E o que, na verdade, foi muito fundador para mim no sentido da minha criação, e eu acho até das coisas que eu viria a fazer depois, de depois ir para o Lima Barreto e depois cair no Passeador e toda a minha ficção, é que um dia o diretor do hospício, me vendo fazendo várias entrevistas com todo mundo, eu gravava, eu tirava entrevista, eu entrevistei mais de 100 pessoas, e é uma biografia, realmente, eu não inventei nada. E um dia ele virou e falou assim, mas que lógica você busca tanto aqui? Isso aqui é um hospício. Você, tipo, esquece isso para escrever. E isso foi um ato libertador para mim, né? Porque eu não inventei nada sobre a vida do bispo, mas é verdade que a minha narrativa é bastante ficcional. Eu não escrevo, né? Eu não escrevi o livro, essa biografia, como uma grande reportagem, né, ela é realmente uma história como se fosse um romance, sendo que eu não invento nada sobre isso. Então, o meu mergulho na loucura veio, os meus livros eles vão se desdobrando, né? Eles vêm, na verdade, um do outro, né? Porque a partir do hospício e dessa imersão na loucura, eu quis, então, estudar o Lima Barreto e o Diário do Hospício, que ele escreveu no hospício. Só que o Lima Barreto é muito interessante porque ele é muito diferente do bispo, né? Primeiro, ele nunca teve um quadro psiquiátrico, né? O Lima, ele era alcoólatra no mais alto grau, né? E aquilo que a gente chama hoje em dia, né, cientificamente, de psicose alcoólica. Então, quando ele chegava no máximo, ele tinha aquele delírio alcoólico, né? E nesse momento, então, ele tinha ali, ficava no limiar. Por causa disso, na época, né, nos anos 20, ele foi internado 2 vezes no hospício, né, até o primeiro mesmo do bispo, né, na Praia Vermelha, no Rio. E ali ele resolveu escrever um diário, né? E esse diário é um diário que é super interessante. Por quê? Porque ele estava dentro de um hospício e 24 horas depois que ele entra no hospício, ele está totalmente lúcido, porque passa o efeito da bebida. Então, ele está como paciente, olhando de dentro, né, tudo aquilo, aquele estranhamento todo, e escrevendo sobre os loucos e os personagens, e aí tudo vira personagem, né? E aí é genial, porque você vê, ele tem um diário e depois ele escreve um romance a partir desse diário, que se chama O Cemitério dos Vivos, né? Então, a minha ideia disso tudo, né, foi... eu acho que eu sempre fui muito impressionada, né, com que limite é esse que existe entre a criação, a loucura e a fé, né? No bispo, eu acho que tem a fé também, né? Mas eu acho que sempre... Hã? A fé. A fé. A fé. Porque o bispo ele tinha uma fé real, assim, era quase palpável a fé dele, né? O Lima era fé na arte, na literatura? Na literatura. O Lima, inclusive no diário dele, né, no diário do hospício, ele diz, no momento, a literatura ou me salva, ou me mata, ou me dá o que eu peço dela. Ele fala essa frase. E o bispo tem uma frase num bordado que ele escreve: eu preciso destas palavras escrita. Então, eu acho que essas 2 frases dos 2 foram coisas que me levaram, inclusive, na minha carreira de escritora, né? Me conduziram, né? Porque eu acho que há essa urgência, né? Há essa necessidade da palavra, de escrever, e qual é esse limite entre... Eu acho que a ficção, na verdade... E eu acho que é por isso que a gente gosta tanto, né? Existe tanto leitor para ficção, acho que vai sempre existir, né? Eu acho que ela rompe essa camada que é muito fina, né? Entre a realidade, entre o nosso cotidiano,
do dia a dia, do trabalho, das coisas chatas, né, com esse imaginário e esses mundos que existem e que eu acho que os psicóticos, na verdade, vivem como uma realidade, né? Então, eu acho que tudo isso me influenciou muito na minha criação também. Sérgio, eu encontrei uma entrevista na internet são perguntas do seu filho André Santana para você e você responde. E aí tem uma pergunta que ele faz que é assim: você gosta de escrever? E aí você responde: minha relação com a literatura é de amor e ódio. O que é de amor e ódio? De amor e ódio. Exatamente. E eu fiquei pensando com o tema dessa mesa, que é essa coisa de você é o escritor que afinal de contas tem essa entrega, enfim, né, uma história, e também odeia e também tem uma certa repulsa por ódio por isso. Quer dizer, não, mas o ódio que eu tenho é da dificuldade. Conta sobre isso. Quer dizer, é um pouco estar dentro e fora dessa vida de literatura, né? Mas digo assim, a literatura é a coisa mais maravilhosa que existe quando ela sai, quando ela acontece, né? Mas a questão é que é uma coisa difícil de acontecer. Muitas vezes ela se nega a nós, se nega, e você está lá suando, trabalhando 2, 3 dias, e aqui não vale nada, quer dizer. Eu acho que é muito isso, o amor e o ódio, muito isso. E demorar de conseguir ter a ideia, ou de ficar muito tempo sem publicar, como é que funciona? Eu gostaria que a coisa fosse mais fácil, sabe? Gostaria muito, para falar a verdade. Eu também. Também. Depois, você estava contando que depois de publicar o Homem e Mulher, você vai ficar um tempo sem, não tem nenhum texto que você já começou, nada em vista, nenhum projeto já em andamento? Não, no momento eu estou parado por várias coisas. Primeiro porque eu lancei esse livro, depois que eu tive que fazer uma cirurgia nas pernas, com uma certa complicação, os exames todos, viajei para aqui, para ali, e de repente eu estava disperso. Mas eu acho que está sendo bom, porque eu acho que depois desse livro, O Homem e Mulher, eu fiquei impregnado dele, ainda não me libertei dele. É difícil eu pegar outra coisa enquanto eu não me liberto da anterior. Às vezes, eu por exemplo, é comum, por exemplo, eu estava escrevendo o livro de Praga, mas estava escrevendo outros contos também. Mas, no momento, se eu vou escrever um conto, sai parecido com esse Homem e Mulher. Aí me deixa de interessar. Mas eu acredito que mais um tempinho, isso aí... Eu faço psicanálise, né? Eu disse para a minha psicanalista que eu estou numa estaca zero, estou no momento zero. Ela falou, isso é ótimo. Né? Você já deu declarações dizendo que tem a sensação, às vezes, que esgotou o que tinha que fazer. Mas aí essas novas ideias vão surgir em algum momento. Espero que sim, né? Espero que sim, bom, porque se eu desistir, eu não sei exatamente como vai ser a minha vida. Eu acho admissível que um escritor desista. É admissível. Se canse, não? Hein? Eu acho se canse, né? Cansa. É admissível e vai viver simplesmente. Porque às vezes viver é bom só, né? O Raduan parou, né? Quem? O Raduan Assar. Mas o Raduan nunca explicou os motivos dele, né? Nunca explicou. Para parar de escrever. Agora, isso me lembrou aqui, que eu na hora não pude intervir, quando vocês estavam falando nas linguagens, os escritores bilíngues, né? Como Samuel Beckett, inglês e francês, Vladimir Nabokov, né? Que veio do russo, hoje em dia escreve em inglês, quer dizer, aí também eu acredito que a pessoa que tem 2 línguas, uma coisa é você saber escrever outra língua, mas que tem 2 línguas, 3 línguas, ela tem um ser amplificado. Eu gostaria de amplificar um pouco essa... Ter outra voz autoral. A Luciana está escrevendo um livro que é sobre um grupo de exilados, né, da ditadura, que vai para Paris. Conta sobre esse novo projeto, qual que é a previsão?
Na verdade, vou só pegar rapidinho uma coisa que o Sérgio falou, que da língua, né? Porque justamente eu vivo um pouco entre Rio e Paris, né? E seria incapaz, né? Uma inveja danada do Nabokov de um dia escrever em francês uma ficção, né? Mas acho que a língua estrangeira, quando a gente começa a falar muito bem uma língua estrangeira, né? Quando você volta para a sua língua primeira, eu volto para o português com muito mais distanciamento da minha língua e com muito mais criatividade. E isso é uma coisa muito esquisita. Isso dá uma elasticidade na minha língua primeira. E é muito estranho isso. Mas eu entendo porque a gente tem a tendência, né? Eu fui mais velha, né? Só depois de 30 anos que eu fui morar, que tive a experiência estrangeira, né? Então, até então, eu tinha 30 anos daquela língua, né, materna que a gente fala meio como criança e que no coloquial a gente fala de qualquer maneira. É uma coisa muito espontânea e instintiva, né? Quando a gente começa a escrever, a gente já quer sofisticar um pouco mais. Quando a gente vai dar aula, a gente também já tenta ter um outro registro. Então, quando a gente aprende uma língua estrangeira e que essa língua estrangeira a gente começa a aperfeiçoá-la, aí, quando a gente volta para o português, a gente já não fala mais igual aquele português. É muito interessante isso. E eu estou podendo viver isso agora, um pouco assim mais profundamente, porque eu estou escrevendo esse romance que, na verdade, vai falar basicamente da experiência estrangeira, do exílio, né? Vai falar de vários exílios, mas basicamente do exílio político que se passa, na verdade, em Paris, em 1968, e é um grupo de brasileiros autoexilados, né? Eles, na verdade, não foram expulsos do Brasil. A personagem Maria, ela é neta de um general totalmente envolvido no golpe militar de 64, e o Arthur, que, na verdade, é uma história de amor e política, né? É um outro brasileiro que é filho de um comunista totalmente de esquerda, e os dois meio que se autoexilam para fugir dessas influências difíceis, né? Porque na época havia um mal-estar enorme, né, dos jovens, né? Eu acho que a ditadura foi um golpe na juventude, principalmente no Brasil, né? Eu acho que foi uma época tão difícil que é difícil você. Eu era criança na época, então que bom que eu não tive que fazer escolha nenhuma, mas quem teve que fazer era uma situação muito complicada, muito complexa, né? Porque você podia se alienar e tentar não viver nada daquilo, não ter uma vida fingindo que não está vendo as atrocidades que estão sendo cometidas pelos militares, ou você podia escolher ir para a guerrilha e lutar e se engajar numa guerra, porque é uma guerra, ser morto, fazer várias coisas super violentas que não necessariamente todo mundo tinha essa vocação. E aí eu fiz, então, esses personagens que se autoexilam para, no fundo, não ter que fazer essa escolha, né? E, então, a cidade de Paris, mais uma vez, né, eu acho que as cidades são um pouco meus personagens também, né? Porque no Passeador é o Rio de Janeiro, do início do século XX, e agora o Paris é muito, muito presente, e essa experiência estrangeira também é muito presente. Paloma, você teve já alguma experiência de escrever em espanhol, quer dizer, diretamente em espanhol, de falar, vou criar uma história? Como é que foi? Eu tive recentemente ano passado, eu escrevi uma peça de teatro em espanhol. O primeiro texto que eu escrevo diretamente em espanhol. E eu acho que isso foi possível porque, como é um texto dramatúrgico, é um texto em diálogos, né? E, de fato, eu tenho um domínio da oralidade, isso que a Luciana acabou de falar, dessa língua materna, eu tenho um domínio da oralidade, é uma coisa que me pertence, essa oralidade, né? Eu falo desde criança, eu falo com os meus pais em espanhol. Então, eu vi que ali tinha uma forma que era possível me aproximar dessa língua, né? Então, e é bem interessante ver como
como eu sempre me senti outra pessoa, né, falando em espanhol, uma coisa esquisita que acontece, porque muda o tom de voz, muda a maneira como você acentua as suas ideias, né? E aí, na escrita, o que aconteceu foi que também eu achei que... Eu não sei se isso tem a ver, talvez, com a dramaturgia também, porque o gênero também, às vezes, pode modificar, né, o que predomina na sua escrita. E eu achei que ali surgiu um texto mais bem-humorado, mais leve, um texto engraçado, enfim, que não é algo que esteja na minha narrativa. E foi uma experiência muito boa, né? Que eu tinha tentado, nesse livro, eu fiz um experimento, que é que eu pensava em espanhol e escrevia em português, né? No Mar Azul. E aí tinha uma coisa com o fraseado, né? Porque com ritmo, que eu achava que podia ter uma língua com sotaque da outra. Eu não sei se deu muito certo. Uma espécie de ruído, uma espécie de... uma espécie de ruído, uma espécie de interferência, né? Agora... Porque os personagens são argentinos. E eu não fiz hoje, mas eu faço uma performance em que eu leio com sotaque. Mas hoje, como eu estava falando que a coisa da língua e tal, eu falei, não, vou ler em português para eles acharem que eu escrevo bem em português, né? Porque sempre que eu leio com sotaque, fica aquela dúvida, né? Tipo assim, será que ela sabe mesmo escrever em português ou não? Eu falei, não, vou ler em português, que é para não ter essa dúvida. Mas eu faço essa performance. Quer dizer, a Paloma que escreveu em espanhol tem mais humor ou é mais leve que a Paloma que escreve em português. É engraçado, talvez tenha uma coisa a ver. Eu também faço psicanálise, sou filha de psicanalista, então eu já tenho várias interpretações para isso. Uma delas é que eu era uma criança feliz, né? Depois, enfim, a vida é a vida, né? Mas eu fui uma criança feliz, né? Então vai ver que é alguma coisa dessa felicidade, né? Da infância. Mas falando dos projetos novos, eu queria falar, porque enquanto a gente ia falando, eu ia pensando, que difícil falar de um livro... Comecei a me achar estranha falando do Mar Azul, porque, na verdade, é um livro que eu publiquei em 2012, mas que todo livro, quando você publica, você já abandonou, né? Na verdade, a publicação ela vem assim... um pouco tardiamente, né? Porque demora o processo todo. Então, quer dizer, é um livro que eu abandonei, talvez, no início, né, de 2012. Não, mais ou menos, metade de 2012. Então, é um pouco estranho assim, falar dele, né? Me sinto um pouco envolvida, né? O Sérgio tinha falado isso, não quero falar do Praga, né? Porque é uma coisa engraçada mesmo que acontece. E me sinto, mas também não posso falar do livro novo, porque ainda não... Pode falar nadinha. Não, eu posso até falar, são contos, e são contos, e demorei muito para entrar, eu acho que a sair sair do Mar Azul, porque também é isso que o Sérgio já estava falando, né? Quer dizer, eu terminei e o livro, você abandona o livro fica para trás, mas, ao mesmo tempo, não é que tem alguma outra coisa para colocar no lugar, não tem, né? A sensação, acho que isso é um depoimento corrente dos escritores, da sensação de você estar sempre recomeçando, né? Do zero, né? A sensação de que você não aprende nada, né? É incrível isso, né? Como é que você não vai conseguir fazer outro, talvez? Não, que você não aprende, né? Nada, que você não aprende, que você está sempre... Bom, enfim. E aí... eu comecei a escrever uns contos, e eu lembro que eu fui numa viagem de escritores, num evento literário, e eu estava tentando escrever uma coisa nova, e aí o Marçal Aquino estava nesse grupo, e aí eu falei, hoje eu tive um dia bom, eu escrevi um negócio, mas está muito estranho. E aí ele falou, estranho é bom. Aí eu falei, tá bom, estranho é bom. E é estranho, são uns contos estranhos, são uns contos meio... que eu ando chamando assim de contos-objeto, acho que tem a ver com as coisas que... com essa proximidade com outras artes, né? Tem a ver com um certo procedimento do ready-made, né? Com a coisa de você pegar, fazer uma espécie de enxerto, assim... Tem alguma ligação com a Argentina, com o personagem? Não tem nenhuma ligação com a Argentina. Não tem.
O último conto eu escrevi em Buenos Aires, mas quase como uma coisa performática, assim, de sentar, escrever um conto que não tem nada a ver com a Argentina, escrever lá. Mas não tem. Em vários outros lugares, e isso para mim era uma coisa que era necessária. Eu tenho um palpite aí que pode ser meio maluco, mas para mim a Clarice Lispector, ela herdou uma língua que não se sabe de onde, porque ela não nasceu no Brasil, mas veio muito, ela nasceu na Ucrânia, mas veio muito nova para o Brasil. Foi criada em Recife, ela tinha um leve sotaque pernambucano, mas ela tinha, quem pôde conversar com a Clarice Lispector um pouco, ela falava com um sotaque que era da Clarice Lispector, exatamente da Clarice Lispector. E quem pegar os livros mais difíceis dela, Maçã no Escuro, A Paixão Segundo GH, vai ver que ali é uma linguagem que é difícil você dizer que é português. Você falou, quem que traduziu para espanhol foi você que traduziu? Eu falei, isso é loucura, porque deve ser dificílimo. Estamos chegando ao fim, infelizmente. Alguma coisa que vocês gostariam de deixar registrado ou falar? Não mais? Queria agradecer muito a conversa, foi ótimo. Sérgio, Paloma, Luciana. E vamos ter agora uma mesa com o Milton Ratum, a Safa Gilbran e o Elias Cury. Obrigada, até mais. Obrigado.